A Microsoft, com seu sistema operacional hiperfamoso, sempre surpreende os seus usuários de diversas formas, seja com interfaces estranhas, problemas em sua loja e até mesmo atualizações que impossibilitam os usuários usarem os seus computadores. E comigo não foi diferente. Eu sou usuário do Windows há bastante tempo, esse foi o sistema que me acompanhou desde cedo, até mesmo um smartphone com Windows eu utilizei. E os problemas desde o Windows 8 sempre estão rodeando a gente que usa esse sistema. Não que os sistemas anteriores não tivessem, mas parece que a Microsoft andou cagando mais do que devia nas últimas atualizações, principalmente do Windows 10. No ano passado, quase todas as vezes que o notebook que meu pai utiliza para trabalhar atualizava, rolava algum problema e eu tinha que correr para resolver. Afinal, era a principal ferramenta de trabalho dele. Só que o maior detalhe é que em sistemas fechados como o da Microsoft, os usuários não têm muita liberdade na hora de resolver os problemas. Geralmente a gente depende da boa vontade da própria Microsoft em lançar as correções ou de fabricantes caso algum driver proprietário entre em conflito, por exemplo. E foi exatamente esse o problema que me deixou mais estressado com o sistema. Eu tinha um adaptador wireless que funcionava perfeitamente no computador do meu irmão com Windows 10, porém tanto no meu PC quanto no notebook do meu pai, também com Windows 10, ele não funcionava de forma alguma. Mesmo buscando drivers externamente, sempre apareciam diferentes erros acusados no gerenciador de dispositivos. Eu tinha aqui um pendrive de boot do Ubuntu que eu costumava utilizar para resolver alguns problemas que tinha nos computadores da família. E resolvi utilizar a versão live para testar e ver o que ele acusava, já que é mais fácil de ver alguns detalhes com distribuições Linux. E para minha surpresa, o adaptador Wi-Fi funcionou perfeitamente com o Ubuntu, sabe-se lá por quê. Nesse momento, eu voltei para o Windows, atualizei os drivers de controlador USB, reinstalei o driver do chipset, testei as portas USB 2.0 e 3.0 e nada. Procurei por algumas coisas na internet durante uma manhã inteira e nada solucionou meu problema. Cheguei até a reinstalar o Windows para ver se reconhecia numa instalação limpa durante aquela tela de configuração. Nessa hora eu já estava super puto e pensando por que funcionava com o Ubuntu, mas não com o Windows. Eu aproveitei para bater um rango e fiquei martelando sobre. E como no ano passado eu usei durante boa parte do tempo para as minhas aulas e maioria das atividades da faculdade um PC com Linux Mint instalado, porque o hardware que eu tinha era bem limitado e sofria bastante com o Windows 10, surgiu a seguinte questão: por que não utilizar alguma distribuição Linux como sistema principal para tudo? E por mais que eu estivesse mais familiarizado com o sistema da Microsoft e com alguns softwares que estão disponíveis somente por lá e que geralmente eu não uso tanto assim, não tinha nada que me impedisse tanto de migrar, porque os softwares que eu utilizo para produzir o canal, por exemplo, o GIMP, o OBS, Kdenlive e Audacity, já são softwares que eu tenho aqui no Pinguim. E utilizar o adaptador Wi-Fi seria uma salvação, porque até então eu utilizava uma gambiarra com o celular para ter internet no PC. Mas aí você deve imaginar o seguinte: por que não comprar um adaptador Wi-Fi novo? E a resposta é porque está funcionando, mesmo que não seja no sistema de origem. Talvez algo que me fizesse realmente sentir falta do Windows seria algum jogo, mas analisando a minha biblioteca, eu vi que o que eu andei jogando ultimamente estava funcionando bem no Linux também. E claro, como eu falei antes aqui no canal, eu não sou um jogador para valer. Depois de colocar tudo isso na cabeça, foi a hora de escolher a distribuição. E eu confesso que demorou um tempinho, porque são infinitas as possibilidades. Eu optei então pelo Pop! OS, por influência do Jonathan do canal GeoLinux, que é um canal que eu conheço e acompanho há bastante tempo, e se você tem alguma noção de sistemas Linux, é bem provável que você conheça ele. Eu baixei a ISO, assim como a gente faz quando vai instalar o Windows, criei um pendrive de boot e instalei o sistema. De cara, a gente já acha um pouco diferente a instalação, mas ela foi bem rápida e me entregou o sistema no ponto, com drivers recentes instalados, e eu não tive que baixar nada além dos programas que eu utilizo geralmente, que é o navegador de internet, onde eu já tenho muita coisa sincronizada, e os softwares para o canal. Falando nos softwares do canal, eu não encostei um dedo nem no navegador e nem no terminal para instalar eles. Foi tudo feito pela loja do próprio sistema, que funciona extremamente bem, por sinal. E a Microsoft deveria aprender com eles. Mesmo que eu já tivesse utilizado outros sistemas Linux antes, como foi o caso do Linux Mint no ano passado, eu acredito que tanto nele quanto no Pop! OS, o usuário não teria problema nenhum para instalar os programas mais utilizados. Já
já que as lojas são bem intuitivas e pedem no máximo a senha do usuário para continuar a instalação. Outra coisa que eu percebi que é bastante diferente é a forma de encontrar soluções para os problemas. Existe uma gama imensa de fóruns onde o pessoal se ajuda bastante. Não que o Windows não tenha isso, mas pareceu mais simples, talvez pelo grau de liberdade com o sistema. Ainda nessa questão de liberdade com o sistema, a gente tem a possibilidade de customizar tudo do jeito que fica mais conveniente. E pode ser que até a produtividade e mais a efetividade aumentem bastante com toda a liberdade de customização que temos por aqui. Eu optei por deixar tudo mais clean e com um visual que lembra um pouco o macOS, porque eu acho bonito. Se o sistema da Apple não te agrada, você pode personalizar o sistema para ficar mais parecido com o Windows, por exemplo. E se nada te agradar, bom, você pode fazer uma mistura de tudo para deixar o sistema da forma que mais agrade os seus olhos. Tanto esse vídeo quanto o vídeo passado foram produzidos utilizando o Pop! OS e os programas que eu citei anteriormente, e até o momento eu tô me dando super bem com o sistema, mas ainda é cedo para dizer com total certeza. Tem pouco mais de 2 semanas que ele tá comigo como sistema principal. Pode ser que com o tempo eu mude, mas até aqui eu não me arrependo de nada. Eu não larguei o sistema da Microsoft de vez, até porque tem outros computadores aqui em casa com ele, mas senti a necessidade de mudar o meu sistema principal para que eu expandisse mais meus horizontes e tivesse mais conforto. A mudança nem sempre é fácil e pode assustar a maioria das pessoas, mas nós humanos somos adaptáveis e estamos onde estamos por causa disso. E claro, se você tá aqui nesse vídeo até agora, não deixa de dar um peteleco no like para me ajudar. Se tem alguma experiência boa ou ruim com os sistemas Linux, escreve aí nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre. Se inscreve aí para me dar uma moral. Valeu e fui!